E aí, beleza? Em 1974, Trudy Sinclair, uma famosa escultora de cera, ferve um líquido em uma panela. Ela despeja a cera derretida em um molde de rosto para criar algum tipo de máscara. Seu filho está sentado em uma cadeira alta e ela lhe diz que ele é um bom menino. De repente, o marido e o segundo filho entram bruscamente na cozinha e o pai chama o garoto de monstro. O menino reage com agressividade, chutando e gritando, enquanto o pai tenta contê-lo. O garoto chuta a mesa, derrubando a máscara que sua mãe estava moldando, fazendo-a se quebrar. Ele continua chorando e gritando, enquanto os pais o amarram à cadeira. Há marcas vermelhas em seus pulsos, indicando que essa não é a primeira vez que ele passa por isso. No meio da confusão, o menino arranha a mão da mãe, que revida com um tapa em resposta à desobediência. Anos depois, em 2005, 6 jovens estão viajando de carro para Louisiana para um jogo de futebol universitário. Carly Jones, que planeja se mudar para Nova York, está acompanhada do namorado Wade, de sua melhor amiga Paige, que desconfia estar grávida, e de Blake, namorado de Paige. Nick, irmão gêmeo de Carly, é visto como o problema do grupo, e Dalton, amigo de Nick, está sempre filmando tudo com sua câmera. Blake encontra um atalho no caminho, mas logo descobrem que a estrada está interditada. O grupo decide desviar a rota e parar para passar a noite. Wade vê uma placa anunciando um museu de cera, e Carly incentiva Paige a falar com Blake sobre a possível gravidez. Mas ela não quer arruinar a viagem. Enquanto Wade e Blake jogam futebol, Wade erra um passe e a bola cai perto de Nick. Ao devolver a bola, Nick provoca Wade, gerando uma tensão entre os dois. Carly interfere e discute com Nick. Descobre-se que Carly entregou informações à polícia sobre um crime cometido por Nick, sem saber que ele era o culpado. A denúncia levou à prisão de Nick e à perda de sua bolsa esportiva. Ele ironiza, dizendo que Carly é a gêmea boa e ele o malvado. Irritada, Carly se afasta. Mais tarde, o grupo sente um cheiro forte vindo da floresta. Pensam que pode ser um animal morto, mas não se preocupam e continuam se divertindo. Pouco depois, um estranho aparece dirigindo uma caminhonete e para próximo do acampamento. Ele observa o grupo em silêncio, deixando os faróis acesos. Os garotos perguntam se o estranho precisa de algo e pedem que ele desligue os faróis e vá embora. O homem ignora o pedido e Nick, irritado, joga uma garrafa de cerveja contra o farol do veículo, quebrando-o. O grupo começa a se sentir desconfortável com a situação. Após algum tempo, a caminhonete finalmente vai embora e o grupo decide encerrar a noite para continuar a viagem na manhã seguinte. Enquanto dormem, alguém desconhecido utiliza a câmera de Dalton para filmá-los. Carly desperta devido a um barulho estranho e tenta acordar Wade, que faz piada sobre a situação. A sensação de estar sendo observada a incomoda, mas ao investigar não encontra ninguém. No entanto, a presença continua ali, com o estranho ainda registrando suas imagens. Na manhã seguinte, Blake tenta desesperadamente acordar todos para que não percam o jogo. Dalton percebe que sua câmera desapareceu e as garotas sentem novamente o forte odor da noite anterior. Carly decide investigar a origem do cheiro. Enquanto isso, Wade tenta ligar o carro, mas descobre que a correia de ventoinha de 15 polegadas foi cortada e adulterada. Nesse instante, Carly escorrega e cai por uma encosta, aterrissando em um poço cheio de carcaças de animais. Ela tenta sair, mas se assusta ao notar um braço humano entre os cadáveres. Logo depois, uma caminhonete chega ao local e um homem começa a despejar mais corpos de cervos na pilha. Carly e Wade gritam para ele, perguntando sobre o braço. O homem se aproxima e o retira, revelando que é falso, feito de cera. Ele zomba da situação antes de perguntar se precisam de ajuda. Wade questiona se há alguma cidade próxima, pois precisa de uma nova correia para o carro. O homem, que se apresenta como Lester, oferece uma carona até um posto de gasolina em um lugar chamado Ambrose. Wade aceita a oferta, enquanto o resto do grupo segue viagem. Carly decide acompanhar Wade e entra na caminhonete de Lester, que logo começa a encará-la de forma desconfortável. O comportamento do homem incomoda Carly, e os dois resolvem sair do veículo e seguir a pé para a cidade, que não fica tão distante. Enquanto isso, Blake, Nick, Dalton e Paige ficam presos em um congestionamento a caminho do jogo, discutindo sobre o que fazer. Enquanto debatem, Wade e Carly finalmente chegam a Ambrose e começam a explorar o local, mas tudo parece deserto e abandonado. Ao chegarem ao posto
posto de gasolina, não encontram nenhum atendente. Nesse momento, Carly recebe uma ligação de Paige, que informa que o grupo decidiu retornar e pergunta onde pode buscá-los. Enquanto Carly conversa, alguém observa o casal de dentro do prédio. Wade percebe um museu de cera próximo, mas antes de investigá-lo, ele e Carly se dirigem a uma igreja de onde escutam música, na esperança de encontrar alguém que possa ajudá-los. Ao entrarem, percebem que um funeral está acontecendo. Um homem chamado Bo os segue para fora e questiona por que interromperam o evento. Ele se apresenta como o responsável pelo posto de gasolina e se irrita ao saber que estavam ali apenas por causa de uma correia. Apesar disso, concorda em vender a peça para Wade, mas pede que aguardem até que termine a cerimônia. Ele marca um encontro no posto de gasolina em 30 minutos. Enquanto aguardam, o casal decide explorar a casa de cera para passar o tempo e logo percebe que o prédio inteiro é feito de cera. No subsolo, um homem trabalha intensamente na criação de uma escultura e escuta o barulho, revelando sua presença no porão. Wade e Carly caminham pelo local e ficam impressionados com o realismo das figuras de cera. No entanto, eles notam que nenhuma delas representa pessoas famosas, mas sim indivíduos comuns, o que os deixa intrigados. Wade se aproxima de um cachorro que acredita ser de cera, mas o animal late, assustando-o e fazendo com que caia no chão. Carly ri da situação antes de continuarem a explorar o prédio. Em uma das salas, Carly encontra pequenos pedaços de cera com o nome Vincent gravado neles. Wade faz um comentário sobre como esse Vincent provavelmente precisa de terapia. Enquanto caminham, observam novamente como tudo parece incrivelmente real, incluindo cadeiras altas idênticas às de 1974. Em determinado momento, Carly vê o reflexo de um homem do lado de fora, usando uma máscara de cera e observando-os. Wade sai para investigar, deixando Carly sozinha dentro do museu. Ela esbarra em uma boneca de cera deformada e se assusta com a aparência grotesca. Após o ocorrido, eles decidem retornar ao posto de gasolina e conversam sobre Nick. Wade questiona por que ele o detesta tanto e Carly menciona que seus pais sempre os comparavam. Nick aparentemente decidiu assumir o papel de irmão problemático. Pouco depois, Bo finalmente chega ao posto de gasolina e informa que não há correias de 15 polegadas ali, mas que possui algumas em sua casa. Durante a conversa, ele menciona a casa de cera e diz que no passado muitas pessoas visitavam a cidade apenas para vê-la. Ele explica que o local pertencia a Trudy e que Vincent era um de seus filhos. Segundo ele, Trudy enlouqueceu e acabou morrendo, enquanto o marido, um médico, tirou a própria vida após não conseguir ajudá-la. Os dois filhos foram enviados para lares adotivos. Bo oferece uma carona para Wade e Carly de volta ao acampamento, mas Wade precisa usar o banheiro antes. Carly fica esperando dentro da caminhonete de Bo enquanto ele segue para a casa. Enquanto isso, Nick e Dalton estão a caminho da cidade, mas percebem que, estranhamente, o local não aparece no GPS. Dentro da casa, Wade explora o ambiente depois de usar o banheiro e encontra um papel com o nome Victor Sinclair. Além disso, descobre suprimentos médicos indicando que a casa pertenceu à família Sinclair. Carly, cada vez mais nervosa, sai da caminhonete e percebe que um dos faróis está faltando, assim como o veículo da noite anterior. Alarmada, ela começa a buzinar para chamar Wade, mas de repente as luzes dentro da casa se apagam. Lá dentro, Wade percebe que a porta foi trancada. Ele chama por alguém, mas não recebe resposta. O assoalho começa a se levantar e um homem surge da abertura no chão. Antes que Wade possa reagir, o homem usa uma tesoura para cortar o tendão de seu calcanhar. Wade tenta escapar, mas tropeça e cai no chão. O homem se aproveita da fraqueza de Wade e o esfaqueia no peito, deixando-o inconsciente. Do lado de fora, Carly continua buzinando e tenta ligar para os amigos, mas ninguém atende. Bo sai da casa vestindo seu uniforme de mecânico, mas Carly percebe que ele está mentindo. Ela se tranca dentro da caminhonete e finalmente reconhece que ele é o homem da noite anterior. Bo quebra a janela e Carly grita por Wade antes de tentar ligar o motor. O veículo fica preso na lama, impedindo sua fuga. Desesperada, Carly sai pelo fundo da caminhonete e foge a pé. Enquanto isso, Dalton e Nick conversam no carro e mencionam que Wade não é uma pessoa ruim. Em outro lugar, Wade é arrastado pelo agressor até um cômodo subterrâneo. Lá tem suas roupas retiradas e recebe uma injeção que o deixa paralisado.
paralisado. O homem costura os ferimentos de Wade e começa a cobrir suas sobrancelhas e barba com cera quente. Em seguida, Wade é preso a uma cadeira e submetido a um dispositivo estranho. Uma camada de cera derretida é pulverizada sobre sua pele, queimando-o. Enquanto isso, Carly corre pela cidade quando, de repente, todas as luzes se acendem. Buscando ajuda, ela entra na igreja, mas logo percebe que todas as pessoas ali dentro são apenas esculturas de cera. Perto do altar há um gravador reproduzindo um sermão de funeral e ao lado um jornal revela que a cerimônia foi para Trudy Sinclair. Carly se aproxima do caixão e vê o corpo de uma idosa. Sem querer, ela esbarra em uma das figuras de cera e quebra um braço. No local onde o membro se partiu, ossos e carne são revelados sob a camada de cera. Bo entra na igreja e começa a procurá-la. Ele murmura um pedido de desculpas para sua mãe morta pelo distúrbio causado pela intrusa. Logo depois, encontra Carly escondida debaixo das vestes do padre. Ela tenta fugir, mas é rapidamente dominada e jogada no chão. Enquanto isso, Dalton e Nick finalmente chegam à cidade. Bo leva Carly até o porão do posto de gasolina e a amarra a uma cadeira com cintos de couro e fita adesiva, da mesma forma que antes. Nick e Dalton se aproximam do posto e gritam chamando por Carly. Bo tampa a boca dela e ameaça matá-la caso faça algum barulho. Do lado de fora, os dois decidem que ela não está ali e resolvem se separar para explorar a cidade e encontrar os gêmeos. Dentro do porão, Bo usa cola industrial para selar os lábios de Carly, impedindo que ela grite. Bo começa a trancar o posto de gasolina pouco antes de Nick se aproximar e perguntar se ele viu Wade ou Carly. Bo responde que não, mas Nick não acredita e continua fazendo perguntas, percebendo que suas respostas não fazem sentido. Enquanto isso, Carly tenta fazer barulho para chamar atenção e Nick escuta algo, mas Bo diz que é apenas seu cachorro. Carly encontra uma abertura na grade de ventilação e tenta alcançar Nick, mas Bo usa um alicate para cortar seu dedo, fingindo que está apenas amarrando o sapato. Nick se afasta e Bo saca uma faca. Antes que ele possa atacá-lo, Carly rasga a cola de seus lábios e grita por ajuda. Bo tenta golpear Nick, mas ele desvia e acerta um soco no rosto de Bo, que cai no chão. Nick corre para dentro do posto e tranca a porta, bloqueando também todas as outras possíveis entradas. Carly continua gritando e Nick desce correndo para ajudá-la. Ele solta as amarras da cadeira e a ajuda a se levantar. Enquanto isso, Dalton entra na casa de cera chamando por Wade e Carly. Ele caminha pelo local e observa os bonecos de cera, até que encontra Wade sentado ao piano. Sem perceber que ele foi coberto por cera, Dalton se aproxima. Wade ainda está vivo, mas não consegue se mover, apenas mexer os olhos. Dalton percebe o que aconteceu e tenta ajudá-lo, mas ao puxá-lo, acaba arrancando parte da pele, expondo sua carne viva. No reflexo dos olhos de Wade, o homem mascarado surge e ataca Dalton, que se esquiva no último momento. No entanto, o agressor consegue cortar uma parte do rosto de Wade. Dalton tenta fugir e joga objetos contra o homem, mas tudo ao seu redor é feito de cera e se desfaz ao toque. O homem o empurra escada abaixo e, sem chance de reação, Dalton é decapitado. De volta ao posto de gasolina, Carly explica a Nick que Wade pode estar sendo transformado em uma escultura de cera, mas ele não entende. Enquanto exploram algumas casas, os dois percebem que todas as figuras de cera na cidade são, na verdade, visitantes que foram atraídos para Ambrose e assassinados. O silêncio do local esconde uma verdade horrenda. Em outro ponto, Paige dança para Blake dentro da barraca, mas a diversão é interrompida quando a música para repentinamente. Ela tenta contar para Blake sobre sua suspeita de gravidez, mas ele a interrompe para sair e verificar o aparelho de som. Ao olhar o celular, ele vê uma ligação perdida de Carly e escuta a mensagem sobre o homem da caminhonete. Dentro da barraca, o homem mascarado surge e ataca Paige. Ela escapa correndo, mas tropeça e, ao cair, encontra Blake agonizando no chão, sufocando no próprio sangue após ser esfaqueado no pescoço. Horrorizada, Paige grita e foge enquanto o assassino empurra a faca ainda mais fundo no pescoço de Blake. Em pânico, ela corre até um galpão e procura desesperadamente por uma arma. Ao se abaixar, sente uma dor aguda no pé. O homem mascarado a golpeou com uma lâmina através do chão. Paige se solta e continua fugindo, tentando se esconder no banco traseiro de um carro. O homem a encontra e abre a porta. Mas no instante em que se
aproxima, Paige o acerta no rosto com uma barra de ferro. Ela corre e se esconde atrás de outro carro, mas ao espiar por cima, o homem lança a barra com força. A ponta atravessa sua cabeça, matando-a instantaneamente. Em Ambrose, Nick e Carly caminham pela cidade antes de arrombar uma loja de caça e pegar uma besta para se proteger. O barulho alerta Bo, que responde disparando contra eles com uma espingarda. Os dois fogem e acabam entrando em um cinema. Bo os segue silenciosamente e caminha entre as fileiras do auditório, que está cheio de figuras de cera. Ele observa os bonecos até finalmente encontrar Carly escondida entre eles. Ele mira e atira, mas erra o disparo. Nesse momento, Nick consegue acertá-lo com a flecha do arco. Os irmãos correm para fora, mas Bo continua na perseguição. No entanto, Nick já o espera do lado de fora e dispara contra ele, atingindo-o diretamente no peito. Bo cai no chão, aparentemente morto. Eles pegam sua espingarda, mas descobrem que está descarregada. Tentam encontrar munição, mas não há nada. Sem alternativa, decidem voltar para a casa de Bo. Nick sugere um plano, mas Carly não gosta da ideia, pois não quer que se separem. Juntos entram na casa para procurar Wade, já que foi o último local onde ele foi visto. Carly tenta usar o telefone, mas a linha está morta. Vasculhando a casa, ela encontra algumas armas e Nick quebra o vidro para pegá-las, mas a grade está presa à parede com parafusos. Enquanto procuram a chave, Carly encontra recortes de jornais que revelam um segredo sobre os irmãos Sinclair. Bo e Vincent eram gêmeos conjugados, mas o pai deles os separou cirurgicamente, deixando o rosto de Vincent desfigurado. Nesse momento, Bo entra mancando na casa e começa a tratar seus ferimentos. Nick e Carly se escondem antes que ele os veja. Logo depois, Vincent também retorna, carregando os corpos de Paige e Blake na carroceria de seu veículo. Carly observa horrorizada, enquanto Bo grita com Vincent por ter saído sem ele, chamando-o de aberração. Vincent começa a consertar sua máscara de cera e Bo tenta tranquilizá-lo, dizendo que seu trabalho está ficando perfeito. Fica implícito que Bo era o irmão cruel, enquanto Vincent, apesar de sua aparência assustadora, era o mais submisso. Bo então vê uma foto caída no chão e percebe que Nick e Carly estão dentro da casa. Os irmãos, porém, já encontraram um túnel secreto que leva diretamente para a casa de cera. Enquanto procuram por luz, eles acabam acionando os interruptores errados e ligam todas as luzes da cidade, alertando os irmãos Sinclair. Os gêmeos continuam sua busca e entram na casa de cera, onde encontram o chapéu de Dalton. Pouco depois, se deparam com seu corpo coberto de cera. Na tentativa de ajudá-lo, tocam em sua cabeça, que se solta do pescoço, revelando que ele já havia sido decapitado. Carly e Nick se abraçam, chorando. Vincent ataca os irmãos e Nick tenta enfrentá-lo, mas recebe um corte da faca. Vincent se volta para Carly, empurrando-a contra um canto. No impacto, ela acerta uma alavanca que faz o fogo sob o tanque de cera derretida aumentar rapidamente. Nick segura Carly e derrama o tanque, espalhando cera quente por toda a sala. O fogo se espalha, transformando o prédio feito inteiramente de cera em um inferno em chamas. Enquanto tentam escapar, eles encontram o corpo de Wade e são tomados pelo choque. Bo reaparece e ataca Nick, iniciando uma luta, enquanto as chamas consomem a estrutura e as figuras de cera começam a derreter. Durante o confronto, Bo consegue esfaquear Nick na perna, imobilizando-o temporariamente. Carly, vendo a oportunidade, pega um bastão de metal e começa a golpear Bo repetidamente até matá-lo. O fogo continua se espalhando e Vincent presencia a cena, percebendo que seu irmão está morto, gritando de raiva e encara Carly com fúria. Carly sobe as escadas na tentativa de escapar, mas Vincent a segue de perto. Nick, ainda ferido, tenta subir atrás dela, mas sua perna ferida o atrapalha e ele fica preso na cera derretida que cobre o chão. Vincent usa sua faca para arrombar a porta do quarto onde Carly está escondida. Ela tenta convencê-lo de que foi manipulado por Bo a vida inteira, mas ele não responde. O prédio continua derretendo rapidamente e a estrutura começa a desabar ao redor deles. Vincent hesita por um momento antes de avançar contra Carly. Nick surge e ataca Vincent, arrancando sua máscara. O irmão desfigurado se enfurece e parte para cima de Nick, conseguindo dominá-lo. No último momento, Carly arranca a faca da perna de Nick e a crava
estava em Vincent, que cambaleia para trás. De repente, o chão cede e todos caem. Vincent despenca diretamente sobre o corpo de Bo, ficando estirado sobre o irmão morto. O prédio continua a derreter e as chamas aumentam. O caminho de saída está bloqueado e Nick e Carly entram em pânico ao perceberem que estão presos. Com o calor intenso fazendo a cera derreter por completo, os dois percebem que podem cavar para fora do prédio. Com dificuldade, começam a abrir caminho pelo material amolecido. Eventualmente conseguem escapar, emergindo logo abaixo da placa da casa de cera. Exaustos, observam o prédio derretendo por completo antes de se afastarem. Na manhã seguinte, a polícia chega à cidade e começa a recolher os corpos espalhados por Ambrose. O xerife pergunta se eles estão bem e Carly, ainda abalada, questiona como ninguém soube do que estava acontecendo. O xerife revela que Ambrose estava abandonada há 10 anos. Dentro da ambulância, Nick observa a bolsa de evidências e, discretamente, rouba a câmera que havia sido apreendida. É descoberto um novo detalhe sobre os Sinclair. Eles não tinham apenas 2 filhos, mas 3. À distância, Carly vê Lester sorrindo e acenando para ela antes de irem embora. Terminando assim A Casa de Cera, filme de terror de 2005. E eu espero você no próximo vídeo. Esse foi o Solucionando Filmes. Valeu, é nóis. Fui.